Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Desejo que todos estejam bem. Estamos gravando esse vídeo numa semana muito interessante, uma semana de Páscoa e numa semana que a Páscoa, para quem vem acompanhando as cartas, ela tem um outro significado. Ela já é dotada de uma outra significação, sob um olhar mais profundo, de uma verdade da existência. Desejo a vocês todo sucesso e compreensão nesse período. Vamos lá? Vamos à leitura. Carta 5, página 168. Diariamente, a oração, ele fala assim: eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta. Através dessas cartas, que é como ele pôde vir. Ele está muito mais vibrátil para caber dentro de um corpo humano, né? A verdadeira iluminação espiritual. Então, assim, ele fala muito disso, a verdadeira iluminação espiritual. Aqui ele não está falando de placa de igreja. A renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Ou seja, agora a gente vai entender de fato o que essa frase dita por ele significa e o que ele quis dizer com ela, porque quem está falando dela, o significado, é ele. Então tá tudo certo. Não vai ter nenhuma interpretação errada, porque agora é ele mesmo que está dizendo. E não houve uma vírgula de alteração. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental. E gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Tantos mitos, porque por melhor e confortável que sejam suas crenças, elas são crenças. É aquilo que você acredita, mas não é a verdade da existência. Então, vamos entender. Mas quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Lembra que a gente viu na carta 1, quando a gente entrou com ele, depois do batismo, na iluminação, como é que foi que ele viu as coisas, né? Então, vamos entrar neste prisma para a gente conseguir a compreensão agora. Como provavelmente você já sabe, de acordo com seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. Então já não é mistério nenhum, porque até a nossa ciência já sabe. Então, siga-me os bons. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio. Esse aparente vazio está dotado de toda a vida, de tudo que flui dele, de toda forma, toda luz, todo som. Então não é vazio, né? Com Akhenaton, há 3.300 anos, ele chamava Atom. O professor Hélio chama vácuo quântico. Ele chama a verdade do ser, universal. Então, tudo isso foram, né, e agora está sendo mais na tentativa de compreensão da verdade da existência. A verdade do ser é necessário para captar esse aparente vazio fundamental subjacente a todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual.
mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência, para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma. Se ainda não foi nem remotamente filtrado pela consciência, então está a nível mental, né? E a nível mental a gente tem racionalizações, a gente tem algumas coisas. Então, por isso que ele fala, peça ao Pai esclarecimento, né? Ore pedindo por iluminação, medite. Silencie o murmúrio da sua mente, que você vai entender a voz silenciosa do universo que conversa com você o tempo todo. E que nós somos sustentados por ela e mantidos por ela. Ela pensa em cada circunstância do nosso corpo. Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem esta crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Então, veja só, uma consciência nesse nível desce, prepara uma pessoa para que venha e traga isso. Então, veja que razão tem para isso. Ou seja, desde 2.200 anos que isso não foi compreendido. Será que agora vamos fazer isso nessa tarde? Como diz na carta 1, a gente vai hoje resetar 2.200 anos, né? Não, 2.000 anos, 2024 anos, em uma tarde. Vamos embora, que a gente agora está na época da tecnologia. Acelerador de partículas. Como disse na carta 1, depois da iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina. E imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria. Nos lugares onde via a necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente por que eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que percebi a plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria do ser não era realmente sólida. Não me foi dado a entender exatamente como as partículas elétricas, que eu chamei de cintilar de partículas, e muito justo esse nome, né? As partículas cintilantes, as partículas dançantes, né? Se você vê a aceleração delas, parece uma dança, é uma coisa linda. Tomavam a aparência de matéria visível. Olá. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia, essa ligação em si não foi mostrada nessa parte, mas aí ele falou assim, eu sabia simplesmente que estas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Lembra daquela parte que ele diz que a mente, que a gente está na mente dele? Então, toda velocidade é mental. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Dito isso, a criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Deixa eu repetir essa parte. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro.
É a mente dele que cria e é a mente dele que é a substância de tudo que você vê. Então, essa forma que você está vendo humana é uma expressão do amor da criação, do amor, da existência. O óculos, a ideia de fazer o óculos, o formato do rosto, o eixo do grau e todo o estudo que tem aqui por trás deste óculos, dessas lentes que regula para que enxergue direitinho. Então, quem faria isso? Ele. E nós estamos descobrindo que isso tudo é ele. Isso é maravilhoso pra gente. E a gente sempre teve assim, ensinamentos muito distantes. Então a gente não tinha o esclarecimento da realidade da existência. E como que tudo existe. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Ou seja, a sua crença é forte, tão suficientemente forte que impede que a bênção chegue, que uma coisa aconteça, que você se realize, que você tenha saúde. Acredita mais no bem e no mal do que na vontade dele, do universal. É isso que ele disse aqui. Portanto, a mente humana podia interferir, e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. Recomendo que leia a página 169 com 2 olhos bem abertos. E imediatamente eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi porque as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. E isso emanava de seus próprios processos mentais. Também me foi... Eu vou deixar essa outra parte para um outro vídeo. Ou seja, limpe a sua consciência de negatividade. Busque o equilíbrio da mente, o equilíbrio do ego, o equilíbrio dos seus impulsos egocêntricos, egoístas e egoístas, que a mente dele vai sendo uma com a sua e a vontade dele vai se fazendo na sua vida. Me encontre e tudo lhe fluirá. Foi isso que ele disse. Eu quero que você seja feliz, porque quando você sofre, eu sofro porque eu estou dentro. Então, nosso Deus, Pai e Mãe, é da nossa vontade que seja feita a vossa vontade, para que o universal haja desde o nascer ao pôr do sol, e enquanto ele está posto. Namastê.